caralho. Olá, galerinha. Eu tô aqui com esse vídeo pra falar pra vocês deixar like, se inscrever no canal e também apertar o sininho. E hoje vou ser policial aqui no Roblox, porque pra ganhar dinheiro. Vocês sabem, né, que ser bandido só ganha dinheiro só roubando o banco, os negócios, né, que é mal difícil, que a gente quase nem consegue, né. Porque eu acho que bastante pessoas não conseguem, menos eu que eu consegui, que eu não consigo roubar aquela joalheria. Então por isso hoje eu vou ser policial. Tô vendo só nesse vídeo. E eu vou estar buscando já mapas e também mais outros negócios, né? Tipo assim, mapas de Minecraft e Roblox pra mandar aqui pra vocês, né? Porque vocês vão adorar bastante, né? Eu sei que vocês gostam de Roblox, alguns gostam de Minecraft e de mapas, né? Então, consegui ganhar isso aqui. E vamos lá. Vou entrar ali, né? Peraí, cara, que eu fugi. Sabia. Cara, que eu fugi, só que não tenho tempo pra fugir. Então, eu vou aproveitar e vou sair pra ver se algum bandido ele foge pra eu prender. Espero que eu consiga prender. Depois que eu pedir porque tu caiu do cinto. Pronto, eu despausei. Cai de novo. Quer dizer, caí pela primeira vez. Não vou de novo, não. Eu tenho que fazer, é verdade. Deixa eu colocar isso daqui. Pra todo mundo saber, né? Sou um policial. Vou colocar o boné, né? Porque essa lâmpada também, porque é importante. Pode ser importante, né? Lâmpada, acho que foi lâmpada ou foi lâmpada. Ou falei certo que é lâmpada. Ou é errado? Vou colocar só apenas o boné porque eu quero chamar o corpo de policial. Eu vou já cair aqui, né? Porque é bom. Ali, alguém fugiu. Deve ser o passageiro, tô falando. Sou passageiro. Será que eu vou levar? Será que eu vou ficar? Tá do lado, parece. Deixa lá. Deixa eu falar, ver se algum bandido vai fugir, né? Vem com essa arma aqui. Não sei qual é o nome, mas eu só sei que isso aqui presta, né? Se não prestava, isso é uma merda. Nunca vou usar, né? Esperar um bandido aqui. Porque eu vou ficar aqui até escondido aqui. Caso que fuja por ali, ó. Né? Porque eles fogem mais pelo esgoto. Né? Ali é um bandido. Como eu percebi isso? Ali. Vai ser preso. Fica aqui. Será que eu sou um bom policial? Eu sou ruim policial. Sou ruim policial. Eu sou ruim policial. Eu sou ruim, sou ruim, sou ruim, sou ruim. Eu sou ruim policial. Eu não consegui prender, eu tô pertinho, por isso sou ruim policial. Eu sou. Bem, mas eu já aprendi. Acho que eu gravei um vídeo. Eu prendi bandido. Ou eu gravei e eu tive que apagar porque não saiu tão bom assim, né?
Por isso que... Assim, né? E... Quase... E... Virei... Tô quase lá. Acho que eu tô bom em dirigir, hein? Não posso bater, senão eu sou ruim. Sou ruim. Só acho que isso daí é só... Eita! Sou ruim. Quer dizer, só uma batidinha, só que sou ruim. Não sou ruim, não. Por enquanto ainda não, né? Mas... Até... Ai! O cara ali! Não tem jeito, né? O cara ele veio assim, faz um zigue-zague, né? Não ia dar jeito de eu escapar dele, né? Então por isso que aquela não valeu, né? Hoje a gente fica joalheria, hein? Hospital aqui. Acho que tem que ir mais um pouco pra frente. É, mas não tá por aqui ainda não. Tem que virar ali. E vira! Uma partida. Só mais uma partida, só ruim. Mais uma. Eu sou ruim. Mas bora lá. Quem é que tá me atirando? Deixa eu sair daqui porque eu olhei a joalheria. Eu disse que a joalheria estaria por ali. Ixi, cadê? Quem tá me tirando? Quem Zé Mané que tá me tirando? Ah, não, dá pra ver que tá ali. Agora não tá me vendo. Deixa eu ficar assim. Tem toda abaixada, né? Eu acho que aí não vai... Diferença alguma. Ele me viu! Ai, eu não sei aqui. Eu não queria você aqui. Juro que eu não queria. Porque eu sei aqui. Eu sou cara aqui, gente. Não pode nascer. Porque a gente já fica pertinho. Deixa eu falar. Será que tem coisa boa por aqui que eu não sei? Não sei. Será que tem essas caixas aqui? Oi. Desculpa passar desses lasers. Acho que vai ter coisa boa se eu passar. Não. Só mais uma vez. Morri, pronto. Nossa, acho que hoje aqui eu vou morrer. Não sei aqui. Eu queria não sei aqui, porque aqui é o melhor lugar que eu saiba, né? Que eu gosto de vir. Né? Deixa eu virar. Pronto. Nossa. Quase. Eu não sou bom de cozinha, não. É sério, eu juro. Em qualquer jogo de carro, não me fale pra botar curva, porque eu não sou bom em curva, não. É sério, eu não sou bom em curva. Ai! 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 Eu sou... Não consigo nem ir na linha certa. Acho que aqui eu já morri. Não, eu fui na joalheria. A joalheria, ela tá por aqui, que eu saiba. Nossa, cadê? Eu vou lá e virar. Virei. Agora vou lá, né? Porque tem que procurar algum bandido, né? Olha aqui, já vou. Aqui não tem arma. Aqui não vende arma, é outro lugar. Porque eu quero pegar minha espingarda, né? Sabe, né? Eu quero saber quem tava me atirando. Essa é a única coisa que eu quero saber. Aqui é a gasolina. Não sei onde fica o posto não, hein? Ali é aquele policial lá. Eu tinha cruzado, né, com ele.
que ele tinha... Como que se fala? Ele tinha, né, fez o zigue-zague, né? E aí acabou que batendo, né? Bem, eu vou tentar, né? Ver se tem alguém ali pra eu prender por ali. E eu vou ver também quem é que tá dirigindo, né? Ó, o carro mal bonitão, eu queria subir. Deixa eu ir. Não dá. Não dá. Bem, bora lá. Tá por aqui, ó, que eu saiba. Bem, já eu chego na joalheria, né? Já eu tô na joalheria. Já. Eu saiba, eu já tô na joalheria. Por aqui, que eu acho que eu consigo achar a joalheria. Peraí, tem uma escada aqui. Ah, é uma escada aqui, não? É uma escada. Nossa, de mentira. É uma escada! Isso aqui não é uma joalheria, mas é uma escada. Será que eu ponho o quê? Que tem aqui? Vou subir e vou ver se tem lasers, né? Aí qualquer coisa eu vou saber se alguma coisa valiosa. Eu acho que é assim. Aí eu já vou poder ter mais dinheiro, mas eu vou ter que virar bandido, né? Porque depois eu posso ver se eu vou ver na celular. Como se fala? Lá na delegacia preso, né? Esse aqui deve ser o prédio mais alto que eu vi aqui no Roblox, hein? Deixa eu tentar ver. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Dá pra ver de tudo. Tem perto. Por aqui. Por lá. Vem. E a ponta aqui. Olha aí, batido. Não fosse. Eu tenho que te prender. Quando o nome tá vermelhinho, que eu disse que é um bandido, né? Sabia que eu sei que é uma delegacia, mas eu não sou bandido. Sabia. Deixa eu ir pra perto aqui, ver se eu consigo pegar essa pistola. Eu vou contratar a pistola. Bem, gente.